Nesse vídeo eu vou falar sobre a organização da sociedade e a concepção de mundo e do universo do integralismo. Eu propus isso aí para o pessoal, para os colegas aí do movimento nacionalista, e propus para a Cibele e para o Manuel, ambos aceitaram, pareciam até entusiasmados com a proposta. Então eu resolvi gravar esse vídeo, mas ao contrário de muitos materiais integralistas que tem aí, eu não vou falar sobre a história do integralismo, sobre a trajetória do integralismo, e nem vou falar exatamente sobre a concepção, sobre os valores do integralismo. Eu vou falar sobre algo mais que não é tão falado sobre o integralismo, que é a sua concepção de universo, de cosmos. Porque para o integralismo, para Plínio Salgado e os integralistas, a concepção do universo, até mesmo a concepção científica que nós adotamos como nossa visão de mundo, ela tem uma grande relevância na política. E às vezes a gente não percebe isso. Por exemplo, o integralismo ele é espiritualista. Isso quer dizer que ele não aceita a visão de que tudo que existe no universo, todos os padrões de movimento, de ordem, de formas, a vida, a consciência, todos os produtos da vida, os produtos da vida humana, como a arte, a inteligência, a filosofia, nada disso é resultado de meras forças evolutivas cegas, sem propósito da matéria. O integralismo acha que isso não conduz a uma sociedade saudável. E se pararmos para analisar, veremos que a maioria das sociedades, a maioria das civilizações que tiveram sucesso, que tiveram grandeza, realmente elas eram lastreadas numa concepção espiritualista, ou seja, elas acreditavam que no mundo havia uma força divina atuando. O integralismo ele não necessariamente define, apesar de ser um movimento de origem cristã, católica, ele não define no que o integralista precisa acreditar, ele só exige que o integralista não seja materialista. Bom, mas até aí tudo bem, isso aí é um conceito que até muitos já sabem, né? Só falando, eu não vou falar da história integralista, mas só dando um panorama geral. O integralismo surgiu nos anos 30 de uma sociedade chamada Sociedade de Estudos Políticos, a CEP, que foi liderada por Plínio Salgado. Era um período convulsionado, né, do Brasil, e como sempre na nossa história, um período onde tinha grandes chances de se fragmentar o país e fragmentar o território, né, haver o separatismo. E Plínio Salgado e os companheiros dele lá da CEP sentiram a necessidade de criar algo novo, algo com bases sólidas, algo duradouro, e disso aí saiu o integralismo. Plínio Salgado foi espontaneamente escolhido como chefe do movimento, né, e a partir daí teve uma ascensão meteórica. O integralismo foi crescendo, foi cativando brasileiros de todas as regiões do país, de todas as classes, todos os substratos, né, pobres, classe média, pessoas abastadas, e conseguiu aí criar um grande turbilhão na sociedade brasileira, né, que ameaçava os poderosos, ameaçava muita gente aí que não queria o avanço do país. A AEB foi o primeiro partido verdadeiramente nacional, só existiam partidos em âmbitos estaduais. Então ela realizou aí de forma prática, para provar que o integralismo ele não fica só na teoria, realizou um dos princípios do integralismo, que é o da união, né? O Plínio Salgado diz que a fórmula do integralismo é a unidade na multiplicidade. Bom, depois o Plínio Salgado fez um acordo lá com Getúlio Vargas de dissolver a AIB como partido, mas podendo manter todo o resto, mantendo as cerimônias, os uniformes, mantendo o integralismo como conceito, como movimento, mas depois Vargas não cumpriu, Plínio Salgado acabou sendo exilado, né? Depois tentaram lá se revoltar contra o governo, mas não deu certo. Enfim, o integralismo foi um movimento fenomenal que vale a pena ser estudado. Alguns de seus princípios são o espiritualismo, como eu já falei, né? O grupalismo. O integralismo não é individualista nem coletivista, ele funciona ao redor dos grupos naturais que se formam espontaneamente em toda a sociedade, quais sejam a família, os municípios, os grupos de trabalho, etc. É a concepção de um Estado forte, mas não um Estado inchado, um Estado necessário, como diz o Enéas Bautista Vidal.
o Estado pautado também pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, ele só intervém quando é necessário, ele não intervém desnecessariamente, ele deixa o livre-arbítrio quando o Estado não tem necessidade de intervir. Ele é pelo princípio da autoridade e hierarquia, a natureza é naturalmente hierárquica, isso nós podemos ver aí em várias manifestações naturais, tanto nos seres vivos como inclusive também na própria ordem da matéria, você vê que ela é estratificada, então a hierarquia está presente. E a autoridade, porque sem autoridade não há um Estado eficiente. O liberalismo ele é combatido pelo integralismo, porque se você quer um Estado fraco, e se o Estado é o órgão máximo que detém o monopólio da força, como você quer que o órgão que detém o monopólio da força e coordena o país seja fraco? É uma contradição em termos. Então, para o integralismo, para um pensamento de um integralista, ao menos para mim, é mais coerente você ser anarquista do que você ser liberal ou anarcocapitalista, porque pelo menos você está derrubando o Estado de vez. Mas se for ter um Estado, ele tem que ser um Estado forte, porque simplesmente ele detém o monopólio da força. Essa é uma das principais características do Estado. Então, se ele detém o monopólio da força, se a ordem vai depender dessa força, ele tem que ser forte, né? Agora, isso é muito diferente de um Estado leviatã, né? O integralismo, inclusive, combate isso. Ele não quer uma ditadura, não quer um Estado opressivo, absorvente, nada disso, né? Bom, mas como eu falei, nós não vamos nos alongar muito nessa questão da história e doutrina. Eu vou focar agora na concepção de universo do integralismo e como essa concepção ela é a base da organização da sociedade integralista e por que o integralismo teve tanta abrangência, ele teve o poder de mobilizar os brasileiros. Porque o integralismo ele mobiliza os brasileiros. Prova disso foi o sucesso da AIB e o interesse que ele desperta até hoje em várias pessoas, não só nos entusiastas, quanto na academia também, que produz diversos trabalhos por ano sobre integralismo. Se você buscar na internet, você vai ver milhares e milhares de trabalhos sobre integralismo disponíveis em PDF. E isso que os que estão na internet, né? Porque tem que ter outros que não estão também. Mas enfim, o que o integralismo teve e tem que consegue mobilizar tanta gente? Bom, se pararmos para pensar nos movimentos da matéria, do que é feito o movimento? Ele é feito de ciclos de onda. A física hoje sabe que toda matéria é ondulatória. Pois bem, qual é uma das características principais das ondas? Além de oscilarem, né, de serem ondas, qual é uma das características principais delas? Que quem é músico vai saber. Elas podem se sincronizar, se congregar, trabalhar em conjunto, se sincronizando, e com essa sincronia elas aumentam a potência. Então, nada melhor para exemplificar isso do que o conceito da física do fenômeno de interferência construtiva, que é quando duas ondas afins, duas ondas harmônicas, elas se juntando, elas aumentam de potência, ondas sincronizadas. E se você colocar duas ondas opostas, elas se cancelam. Então não é difícil a gente perceber a analogia, fazer uma analogia com isso para a sociedade, porque o que representa uma sociedade unificada sob um ideal, em comunhão de valores, agindo em sincronia? É uma sociedade que vai ser impulsionada pelo seu próprio poder, pela sua própria força interna. E é isso que o integralismo representa. O sigma integralista, ele representa a soma de todos os brasileiros, num todo harmônico. Ele é exatamente esse conceito, ele é um centro gravitacional, né? Nas sociedades antigas, o modo de organização das sociedades antigas, muitas delas, né, pautadas pela metafísica tradicional, se procurava um centro de um território para poder fundar a cidade, para poder, a partir daquele centro, você organizar a cidade. E não só um centro do território, mas também buscavam, muitas vezes, né, na grande parte da sociedade, buscavam nos céus, nas estrelas, também
os arquétipos que iriam definir, né, os arquétipos, os modelos, as formas, formas ideais, podemos dizer assim, até podemos falar no sentido platônico também, formas que iriam pautar aquela sociedade. Eles faziam um tipo de fusão alquímica do céu e da terra, e o ser humano era visto como um centro de convergência dessas energias e um centro de equilíbrio. Ele deveria, com a sua capacidade superior à dos animais, né, com a sua razão, ele deveria harmonizar essas forças. E isso tudo era levado em conta na disposição dos locais onde eram construídos os monumentos, templos, onde eram feitas as residências, levava em consideração as energias da terra. E isso até hoje muitas sociedades utilizam isso. Inclusive isso passou também através da maçonaria para as sociedades modernas. Muitos países têm planos de cidade que tiveram grande influência da maçonaria. Nos Estados Unidos, por exemplo, Washington, né, capital dos Estados Unidos, ela tem um plano que a maçonaria teve grande influência na construção da cidade, no planejamento da cidade, utilizando aí conceitos da geometria que os maçons usam, etc. Bom, mas não fugindo muito ao tema, o sigma, que é o símbolo integralista, uma letra grega chamada sigma, ele tem esse sentido de união, porque ele foi retirado do cálculo integral, que é uma disciplina matemática, né, representando a soma. E isso significa um ponto de convergência, né? Seria algo similar, mas não igual ao conceito de vontade geral. E o integralismo botou isso para funcionar. O integralismo, como ele fez isso? Foi conhecendo intimamente, realisticamente, o povo brasileiro, sua história, né? Seus elementos, geografia, tudo isso. E pegando esses elementos, fazendo uma síntese de tudo isso e trabalhando em cima disso, né? O povo, a história, a geografia, nossas tendências, nossos defeitos e virtudes inatas seriam uma matéria-prima, né? Mas só que o homem não foi feito para ser uma mera matéria-prima. Então, foi trabalhado isso aí para criar uma meta que fosse baseada nos nossos valores como povo. E isso foi algo espontaneamente, o integralismo surgiu espontaneamente como um movimento genuinamente brasileiro, né? Com uma visão orgânica da sociedade, e funcionou. Prova de que o integralismo acertou, o integralismo foi e é essa síntese. E pensando aí em alguns conceitos da física, às vezes até algumas ideias da física de pessoas que não são tão conhecidas, como o Tesla, por exemplo, que está ficando muito conhecido agora, né? Mas tem alguns outros que não são tão conhecidos, como Nikolai Kozyrev, que é um físico russo que tinha ideias muito interessantes, muito afins com o integralismo também. O Victor Schauberger, que foi um cientista alemão, que falava da implosão, que é um conceito que tem muito a ver com o integralismo, porque o sigma, como um centro de gravidade, a força de gravidade da nação, ele tem a ver com isso da implosão. O que seria a implosão? Nossa sociedade, nossas tecnologias, mas também a própria sociedade, ela é muito voltada para a explosão. Nós podemos ver isso no motor de explosão dos carros. Você vê que o carro elétrico ele já existe, mas ele não foi adiante, não é popularizado. Foguetes, você vê que nossa tecnologia espacial é baseada na explosão. Supostamente nós não superamos ainda, algumas pessoas acham que nós já temos outra tecnologia, mas que ela está esperando aí, está meio oculta, né? Mas enfim, esses cientistas, vale a pena a gente procurar conhecer, e eu faço um paralelo entre as ideias deles e o integralismo. Por quê? Porque, como eu falei, o integralismo ele é uma visão de mundo, ele é uma visão, não é uma mera política. A gente não pode considerar o integralismo como um mero movimento político. Ele foi uma tentativa de uma nova civilização. Plínio Salgado, Gustavo Barroso, os integralistas em geral falavam explicitamente isso. E os integralistas mais dedicados, eles viviam isso. Plínio Salgado tem o conceito da quarta humanidade, né? Teve a humanidade politeísta, a humanidade monoteísta, a humanidade ateísta e a quarta humanidade, que é a humanidade integralista. Então se trata de uma nova civilização. Os integralistas tiveram essa grande intuição de perceber que nós estamos num ponto
num ponto de mutação para a nossa espécie, porque nós conseguimos recentemente um avanço tecnológico em pouquíssimo tempo que nós não tivemos em milênios. E nós conseguimos sair do nosso planeta e irmos para a Lua, irmos para o espaço. E a criação das tecnologias, culminando aí na revolução digital, que vai nos dar mais para frente, logo em breve, já estamos vivenciando uma revolução digital que vai mudar tudo. Provavelmente, dentro de 100, 150 anos, nós vamos ter inteligências artificiais que vão nos surpreender com o que são capazes de fazer. Plínio Salgado falou isso, previu isso tudo. Inclusive ele focava muito, ele batia muito nessa tecla de nós não nos submetermos à máquina, né, a tirania da máquina, porque ela pode acabar nos dominando. Hoje nós vemos pessoas clamando pelo domínio das máquinas, né, por mais que possa parecer ficção científica, mas nós vemos pessoas que querem que o mundo seja dominado por máquinas, vemos pessoas que, apesar que não dizem explicitamente que querem que o mundo seja dominado por máquinas, já se alienaram às máquinas. Muitos de nós também, inclusive eu, já somos totalmente dependentes das máquinas, das tecnologias, mas isso leva a quê? Isso só contribui para a nossa escravização na mão de quem detém isso, né? E por isso mesmo nós temos também desenvolver em nosso país rápido uma cultura de inteligência, uma cultura de ordem, de inteligência que seja capaz de fazer com que nós entremos logo nessa corrida tecnológica. Mas enfim, nossa sociedade ela é muito baseada na explosão. E não só na tecnologia, nós podemos ver que no nosso mundo, no Brasil, por exemplo, o extrovertido é tudo. A pessoa introvertida, a pessoa que gosta mais de estudar, de ler, ela não é valorizada, né? O brasileiro, o jovem que ganha uma Olimpíada de Matemática não tem publicidade nenhuma, enquanto o jovem que fica cantando funk ostentação, né? Que é o funk ostentação? É dissipação de energia, é gasto, é dinheiro gasto à toa, é desperdício. Isso é o princípio da explosão. O integralismo, se você for parar para pensar no próprio nome, ele é integração. Integração é a força centrípeta, é a implosão. E é isso que gera a ordem, porque a ordem ela é heterogênea. A ordem ela vem no universo através da força gravitacional. É a gravidade que traz as coisas, que junta as coisas, que unifica as coisas. E podemos ver que na nossa sociedade, principalmente no Brasil, nós vemos o contrário disso. Nós vemos a dissipação, nós vemos a homogeneização, né? E inclusive há vou ter que dizer aqui, uma conspiração para que isso aconteça, porque se você parar para pensar, vocês pararem para pensar, hoje em dia não se pode mais ter ordem, porque é impedido de todos os lados. A diferenciação, que é a ordem, a hierarquia, né, ela é desencorajada por todos os lados. Muito pelo contrário, a gente tem a homogeneização, o mínimo denominador comum, a nivelação, nivelar por baixo. Ninguém pode se destacar, ninguém pode ser superior. A palavra superior, a pessoa, superior, nazismo, não existe superior, todo mundo é igual, é tudo igual. Não, a natureza é hierarquizada, a ordem é heterogênea. Então é muito difícil você ter progresso, você ter uma cultura da inteligência sem hierarquia, sem ordem, querendo nivelar tudo por baixo, tudo indo para uma massa amorfa, um caos indiferenciado, né? Nosso dever como ser humano é organizar as coisas. Na nossa base fundadora, que como civilização cristã, e eu não estou dizendo aqui que o integralismo obriga você a ser cristão, mas ele reconhece que o nosso país ele é fundado no cristianismo. Nossa diretriz fundadora, que é o Gênesis da Bíblia, mostra justamente isso. No início estava tudo informe, tudo um caos, eram as águas do caos. E Deus, o grande artífice, né, o verbo, trabalhando como grande artífice, organizou tudo aquilo, né? Ele separou as coisas, organizou, estratificou, criou a vida, cada uma de acordo com a sua espécie, né? Deu a tarefa a Adão de nomear os animais de acordo com a sua espécie e tal, né? E podemos ver, inclusive, no próprio descobrimento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ele tem esse reconhecimento
dessa ordem, essa ordenação, reconhecendo nos índios reconhecendo-os como pessoas bem formadas, pessoas bonitas, né? Elogiando a formação, as formas das mulheres, né? Essa hierarquia das formas, essa apreciação da parte qualitativa da realidade, é disso que nós precisamos, né? E essa nova concepção científica, essa nova concepção de cosmos, ela é fundamental para que isso se dê, porque com uma concepção de cosmos meramente materialista, que considera tudo como um produto de acaso, de forças cegas, é muito difícil que as pessoas acreditem na ordem, né? Mas nós temos assim concepções que permitem ver a sociedade como um sistema aberto. O que seria esse sistema aberto? Seria, como eu já falei, um sistema que possa diminuir a entropia, que possa aumentar a ordem. O ser vivo o ser vivo mantém a ordem, mantém a estrutura dele, ingerindo alimentos de fora. Então ele é um sistema aberto. E a sociedade deve ser tratada assim também. Mas o materialismo, ele acaba tornando o universo um sistema fechado. Porque, além da matéria, nós postulamos, nós integralistas, não só nós, né, mas como integralistas, nós postulamos que existe algo além. Nós não necessariamente temos que... nós não forçamos o integralista a acreditar, a definir aquilo de uma forma unificada. Nós somos uma frente ampla espiritualista. Mas nós acreditamos que há algo além. E é esse algo que vai animar, com ideias-força, novas ideias-força, a sociedade, mantendo-a sempre jovial, sempre cheia de energia. O Salgado fala isso no livro Psicologia da Revolução, né? Ele fala como a sociedade é animada por ideias-força. Uma ideia vai tendo o seu momento, depois ela vai decaindo, então é hora de as elites dirigentes, né, num estado ideal, não essas elites de agora, né, perceberem que é hora de uma mudança. O Estado integralista é um Estado que se renova, é um Estado dinâmico. Eu vou colocar aqui durante o vídeo algumas citações de Plínio Salgado que vão explicar isso. E ele fala no Psicologia da Revolução, a ideia, a força principal, ela é o limite que leva ao absoluto, que é Deus. Então, a sociedade como sistema aberto é isso, está sempre aberto a novas concepções que se dão dentro da própria sociedade, do próprio manar da vida, da sociedade, do ecossistema aqui considerado como algo muito mais amplo do que floresta, essas coisas, ecossistema como a teia da vida, né? Porque o integralismo, como eu falei, ele tem uma concepção unificada da vida, da matéria, como uma rede de relações. As relações, ela tem tanta importância quanto os objetos. Inclusive, a própria física, o Plínio Salgado falava que na física nuclear, na revolução da nova física, está aparecendo um novo conceito de matéria, um novo conceito de existência, onde nós contemplamos, inclusive, o mistério de Deus, o mistério do divino. O Plínio Salgado ele era muito ligado às concepções científicas, né? Tinha que ser, porque a concepção do integralista envolve a concepção do cosmos. Então ele falava da influência de Einstein, do espaço-tempo, o conceito de espaço-tempo de Einstein, que está ligado aí ao conceito do éter também, né? Inclusive as ideias de Tesla, se pararmos para analisar, tem muito a ver com o integralismo. Eu gostaria de desenvolver isso mais para frente, porque o éter é o meio físico que dá origem à matéria. O éter é um meio físico totalmente unificado, totalmente homogêneo, e está vindo uma concepção aí do éter como meio físico não local, ou seja, ele não é limitado pela localidade, é tudo unificado para além do espaço-tempo, além da localidade, né? Tem um cientista chamado Paul Laviolette que fala do éter subquântico, né? Você vai até os átomos, dos átomos você vai para as partículas subatômicas, e além dessas partículas você entra no éter subquântico, que alguns chamam também de fluido quântico ou energia do ponto zero. Mas por que eu estou falando desse éter, desse meio físico? Porque o integralismo, como eu falei anteriormente, ele trabalhando de forma sincronizada, sincronizando todas essas energias que são os movimentos da sociedade, essas aspirações ideais que podem ser representadas como ciclos de onda, na verdade são ciclos de onda. Sincronizando tudo isso, ele acaba também trabalhando junto com esse substrato da manifestação, que é o éter, que é a energia do ponto zero. E esse é um dos motivos também pelo qual ele foi tão perseguido.
Eu sei que pode parecer meio fantástico eu estar falando isso agora, mas se vocês me acompanharem aí, se o canal aqui me permitir lançar outros vídeos, e no meu próprio canal também, Integralismo Brasileiro, onde inclusive eu já tenho 2 vídeos que eu trato de uma análise morfológica do símbolo integralista, do sigma. Eu vi 2 vídeos chamados Integralismo e Cosmogonia, tem o 1 e o 2. Eu falo muito disso aí. Então, pessoal, o integralismo ele estava muito avançado. Está. Ele é muito avançado, inclusive para os dias de hoje. Ele é uma revolução inacabada que nós temos que realizar. E o Salgado falou que nós é que teríamos, nossa geração, nas próximas gerações, que teriam que realizar esse trabalho. E ele tem essa capacidade aí de trabalhar com dimensões além das 3 dimensões que nós conhecemos, além da matéria. E é por isso que ele tem o poder de transformar toda a sociedade. Gustavo Barroso sabia disso, Plínio Salgado sabia disso. Gustavo Barroso estudava coisas muito além do que nós podemos imaginar. O integralismo ele é algo muito fecundo, muito além do que nós podemos imaginar, né? Eu sei que ficou meio confuso aqui, esse é o primeiro vídeo que eu gravo na minha vida, mas se o Manuel, a Cibele e os demais aqui me derem espaço, e vocês se interessarem, eu vou trazer essa concepção aí do integralismo, que eu gosto de dizer que é um integralismo do século XXI, unindo novos conceitos que vão revolucionar a ciência com esse movimento revolucionário que é o maior do Brasil, que é o integralismo. Obrigado por terem assistido até aqui e até mais. Até o próximo vídeo.